Quais os limites da liberdade religiosa? Que tema polêmico, intrigante, instigante. E assim o é, sobretudo porque muitos, ao abordarem essa questão, deixam-se levar pelos seus pré-conceitos, pelas suas pré-concepções, pelas suas adorações, pelas suas convicções religiosas. E medem o mundo com os seus olhos, medem o mundo pela sua régua. Acham que todos aqueles que pertencem ao mesmo universo devem seguir a sua própria religião. Os limites da liberdade religiosa são bastante discutidos em tempos atuais, porque não obstante o Estado seja laico, nós temos observado, principalmente no Brasil, muitas manifestações de agentes públicos à luz da sua religiosidade, fazendo cor à sua religiosidade e querendo impor a sua religiosidade a outra. O Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, já enfrentou questões muito polêmicas atinentes a essa liberdade religiosa. Algumas decisões, inclusive, que a mim, em especial, me surpreendem. Por exemplo, aquela decisão que autoriza o uso do chá de ayahuasca, aquele chá nitidamente alucinógeno, nos cultos que usam esse chá alucinógeno. Também o Supremo autorizou que fosse possível sacrifício de animais em cultos religiosos. O Supremo também, por outras vezes, já referendou que eventuais tratamentos médicos que ficam à mercê da escolha do paciente por convicção religiosa, essa convicção religiosa deve ser respeitada, o que vem ao encontro da autonomia, da determinação do paciente, da autodeterminação desse paciente. Porém, o que tem causado muita preocupação recentemente é uma certa resistência que existe contra aquelas religiões de origem afrodescendente, ou de origem meramente afro, como se fala, em razão de comportamentos que não são muito padronizados. Essas religiões têm sido vítimas, muitas vezes, de atos persecutórios de alguns que não entendem qual é a sua matiz religiosa, e assim não apenas criticam, como cerceiam alguns direitos dessas pessoas. Essas pessoas passam a ser marginalizadas dentro da sua convicção religiosa. E quando nós falamos de liberdade religiosa, nós temos que levar em consideração que a liberdade religiosa é a liberdade de todos os religiosos e de todas as religiões, pouco importa se são cristãos ou se não são cristãos. Recente decisão, aliás, não decisão, mas um processo instaurado, lança novas luzes sobre a questão. O Ministério Público denunciou uma mãe que iniciou o seu filho em rituais de uma dessas igrejas afro. E o argumento do Ministério Público para promover essa ação contra a mãe é de que naquele início daquele culto religioso haveria lesões corporais perpetradas contra aquela criança. Ora, se de um lado é verdade que existe a liberdade religiosa, e não a negamos, aliás, defendemos a liberdade religiosa, a quintessência, não menos verdade de que nenhuma liberdade é absoluta. Nenhuma liberdade comporta uma análise absoluta. Há outros valores envolvidos que são valores mais importantes do que a liberdade religiosa, principalmente da vida, principalmente da liberdade em si, a liberdade que eu tenho de não participar de um culto, de não querer me submeter a determinadas idiosincrasias, a determinados dogmas, a determinados rituais religiosos. E toda vez que a liberdade religiosa bater de frente com esses direitos consagrados, em especial a vida, a integridade física e as outras liberdades, não prevalece a liberdade religiosa. Não é possível imaginarmos que, ao argumento da liberdade religiosa, os direitos sejam usados para ferir direitos de outros. O maior direito que podemos ter, além da dignidade da pessoa humana como princípio universal e absoluto, é o direito à vida. E tudo aquilo que ofende a vida é odioso e, além de tudo, num critério de proporcionalidade, jamais prevalecerá. Deste modo, há de se aferir-se, de fato, a iniciação religiosa daquela criança, e era uma criança, estava à mercê de maus tratos. Se realmente assim foi, que bom que o Ministério Público tenha promovido a ação contra a mãe. Não é possível que uma mãe sujeite um filho a maus tratos por uma convicção religiosa. O que, entretanto, deve ser analisado com muita cautela é se de fato isso aconteceu, sob pena de estarmos falando não apenas de uma violação do direito a uma liberdade religiosa, mas também de um preconceito escancarado contra um determinado grupo religioso.
Fica a dica.